Capítulo 84, Desimprison. O Rei dos Camponeses, número 71, Dantalha, Calendário do Império. Ano 1506, mês 4, dia 11, Polis, Bruino Plains, Exército da Aliança Crescente. Quanto tempo durou o silêncio? Imagino. Havia uma cor nas emoções das pessoas. Houve também uma fragrância. Como era a cor da voz deles, era a fragrância do coração deles. Ivar Lodbrok, a esperança de alguém, a aspiração de vida desta pessoa, é trabalhar exclusivamente para a Crescente Aliança. Este não compreende porque Sua Alteza repreendeu esta velha alma. Por favor, seja mais atento, Sua Alteza. Se você lamentar puramente o tempo, então Ivar Lodbrok provavelmente entrou em pânico por não mais do que um minuto. Ele foi capaz de se recompor após o ataque inesperado. Nessa medida, ele era digno de avaliação. Independentemente disso, foi lamentável para ele. Meu ataque surpresa ainda tinha que começar. Ivar Lodbrok, no máximo, tudo que você tinha experimentado agora era semelhante a ter ouvido o som fraco de buzinas começando a ser soprado em um campo de batalha. Eu abri minha boca. Você esteve secretamente se comunicando com o Demon Lord Citri? O vampiro, que estava tentando fazer o que pudesse para continuar falando, parou de se mover. No entanto, a única coisa que havia congelado no lugar era seus movimentos visíveis. A cor de sua respiração tornou-se mais nebulosa. A fragrância de seu coração se tornou mais espessa. Eu me levantei e me aproximei de Ivar Lodbrok. Então, como se estivesse apreciando uma obra de arte que consistia em cor e perfume, caminhei lentamente em direção à cadeira onde o vampiro estava sentado. Como se eu estivesse colocando uma cerca de madeira ao redor do vampiro com o som dos meus passos. Como se eu estivesse criando um limite e tentando prendi-lo por dentro. Eu enunciei com uma voz que continha uma nobre afeição. Ivar Lodbrok. A partir de ontem, direi o que você fez antes de vir aqui hoje. Ouça atentamente. Pressione. Levantei meu polegar e pressionei delicadamente o centro exato dos ombros de Lodbrok. Sua carne do ombro, coberta pelo manto, era mais macia do que firme, e era mais crocante do que macia. Para ser exato, seus ombros possuíam a mesma suavidade e crocância de uma maçã. Se for bem quebrado, então um suco de aroma espesso provavelmente fluirá para fora. Você ficou muito confuso quando a purga começou ontem à noite. Depois disso, você se moveu apressadamente porque não sabia exatamente o que estava acontecendo. Isso é óbvio. Como a vida de um comerciante depende de quão rápido você pode obter informações, não há ninguém lá fora que saiba disso melhor do que você. Isso é mas, ó querida. Houve um grande problema. Quem você poderia possivelmente ir a fim de pedir a verdade? Você vai a Sua Excelência Barbatos e pergunta a ela. Maldito. Pressione. Eu levantei meu mindinho em cima dos ombros do vampiro. Não, você não poderia fazer isso. Barbatos é um terrível Lorde Demônio. Ela também tem a tendência de valorizar os agricultores e comerciantes. Normalmente, você riria desse tipo de pessoa e as chamaria de desatualizadas por estar atrasada, mas a situação muda quando essa pessoa desatualizada tem a lâmina de um carrasco na mão. Naturalmente, seu desejo de rir voltaria. Ah, isso é um problema. Isso é um problema, Sua Alteza. Agora, o que você poderia fazer? Mesmo se você se aproximasse dos lordes demoníacos de baixo escalão, eles provavelmente diriam que não sabiam o que estava acontecendo, e na verdade, eles realmente não sabiam. Ó querida, o que você poderia fazer nesta situação? Você deve apenas correr até a Sua Alteza Paimon e perguntar a ela. Maldito. Pressione. Continuando do meu polegar mindinho, pressionei meus dedos nos ombros dele. Semelhante a como uma aranha pisa em suas teias. Não muito forte ou muito fraco. Não, você não poderia fazer isso também. Por todos os meios, isso era algo que você certamente não poderia fazer. Com que face você poderia pedir uma audiência pessoal com Sua Alteza Paimon e perguntar a ela sobre os motivos ocultos por trás do expurgo?
Sua Alteza ainda tinha que perdoar você, esse velho vampiro. Se você enfurecesse Sua Alteza por causa de um lapso de língua, isso tornaria o assunto ainda mais importante. Ah, isso é um problema. Isso é um problema. Não pode ser ajudado. Barbatos é uma mulher que manteria um segredo de seus próprios assessores próximos. Paimon também é um discreto Lorde Demônio. No entanto, é o que você deve ter pensado então. Paimon pode ser uma mulher discreta, mas ela não está aberta a uma única pessoa, seu assessor próximo e animal de estimação, Citri. Pressione. Eu adicionei meus dedos do meio. Você então contemplou. Você não era também associado de longa data com o Demon Lord Citri? Vocês dois têm um relacionamento em que você trocaria vários pedidos um com o outro. Certamente, ela compartilharia essas informações com você. Eu ri. Sua previsão estava na marca. Provavelmente foi graças a esse longo relacionamento seu. A Citri lhe forneceu as informações sobre o expurgo como se estivesse pagando uma dívida óbvia. Seu cérebro deve ter operado ativamente. As coisas não ficariam muito ocupadas. Uma purga acabou ocorrendo. Era óbvio que o continente demoníaco seria lançado em um estado de caos no futuro próximo. Foi uma questão importante. Você utilizará essa confusão e lucrará muito com isso, ou não? Se você vai fazer negócios, então como vai fazer isso? Foi realmente uma questão importante. E, enquanto você estava no meio de seus pensamentos, Demon Lord Citri falou com você. Em um tom que soou como se ela tivesse acabado de se lembrar de algo. Enquanto coloca seu sorriso único em cima dela. Eu tentei tenuamente falar em falsete. Eu não estava particularmente acostumado com isso, mas isso era simplesmente um esforço extra para fornecer entretenimento para a oposição. Eu não poderia recusar algo assim. Vamos ver, não teria sido esse tipo de tom. Oh, certo. Agora que penso nisso, você também odeia o Demon Lord conhecido como Dantalha, certo? A pele do vampiro estava enraizada na respiração que ele estava deixando sair. Apenas, como? Não, o que é Sua Alteza dizendo? Eu vi isso como um curso natural de ação. A armadilha dessa pessoa era uma boca que havia drenado uma enorme quantidade de sangue de outras pessoas ao longo do tempo. Ele estava simplesmente respirando a fragrância que ele havia engolido até agora. Eu era incapaz de ver imediatamente que tipo de expressão estava no rosto do vampiro agora, porque eu estava de pé atrás da cadeira em que ele estava sentado. Ainda não. Eu não posso apreciar a expressão final dessa pessoa ainda. O medo tinha o mesmo tipo de encanto que o vinho tinto. Eu tive que esperar pacientemente pela fragrância para florescer o suficiente. De fato. Citri tem um charme puro por natureza. Ela deve ter te persuadido assim. Não, não é muito. E é realmente uma coisa simples. Ei, realmente, chefe. Você vai ser assim apesar da nossa relação. HMM? Se alguma coisa, isso está perto de ser algo que você tem que ser o único a fazer, chefe. Você tem pelo menos um método de entrar em contato urgentemente com o velho Marbas, certo? Sim? Você é o comerciante que está a cargo de Sua Excelência Marbas. Como esse é o caso, se um incidente que precisa ser comunicado apressadamente a Sua Excelência Marbas ocorresse, informá-lo de que seria naturalmente seu dever. Como se tivesse ocorrido uma purga. Como se um bando de Demon Lords tivesse morrido como um grupo de mendigos. Desde que foi um incidente que estava no mesmo nível de uma calamidade. Informando-o de coisas como esta, chefe. Este não é seu dever limitado? Estas não eram palavras excessivamente incorretas. Como não eram palavras excessivamente incorretas, Ivar Lodbrok fizera isso. Haverá um grande lucro se a guerra durar mais tempo. Foi isso. Ele cumpriu seu dever como comerciante exclusivo de Marbas. Foi isso. Ele foi capaz de aprofundar sua conexão pessoal com o Lorde Demônio Citri. Foi isso. O preço por pensar foi isso.
Embora alguém possa ser perfurado no peito e morrer por uma flecha que foi casualmente baleada por outra pessoa, a pessoa que simplesmente acredita que tudo o que fez foi casualmente atirar uma flecha, apesar disso, deve receber uma punição apropriada e pagar o preço. Isso foi assim. Punição e preço. Eu sempre insultei as feras que tentaram morder meu pescoço alegremente.